volta aqui com Entre Elas, recebendo Edivalmir Zancol, empresário, consultor, falando pra gente, professor, falando pra gente aqui sobre o mercado de trabalho. A Rose fazia uma pergunta que tinha a ver com a vocação, né, com a Rose? vocação, porque a gente está falando das dificuldades. O que é ser um bom profissional depois que você sai da faculdade? Porque tem um hiato entre você termina a faculdade, aí ele disse o seguinte: existe emprego, mas não existe profissional no mercado. Só que esse sujeito tem o diploma, mas ele não se encaixa no perfil que a empresa quer. E a pergunta que eu fiz é o seguinte: ter vocação, fazer um curso que você é vocacionado, faz diferença? Faz sim. Já parte do pressuposto que a pessoa se identificou com aquela matéria, com aquele tema. Por isso que eu faço essa abordagem no primeiro dia de aula. Para sentir por que ele escolheu contabilidade, por que ele escolheu administração de empresa, né? E a base, no segundo grau, a gente já teria que trabalhar com esses alunos para eles. Aconteceu em Campinas, eu não lembro agora, foi em agosto, em julho, uma feira para estudantes, a feira de profissões. Eu achei maravilhoso e achei interessante, e seria interessante que todas as escolas fossem, para o aluno começar a se identificar. E o professor, ele começar a dar os insights para o pessoal estar se antenando no mercado, ver qual é a profissão. Porque muitas vezes a pessoa escolhe a profissão. Eu dei aula para os meus 2 filhos, né? Os mais velhos. E eu cheguei para os 2, quando disseram assim, eu dava aula numa faculdade, que eles disseram, pai, a minha filha e o mais velho disse, gente, faz o quê? Eu disse, eu vou responder para vocês o que é que vocês vão fazer? Eu quero a resposta contrária. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão me dizer, vou fazer isso. Porque a gente está pensando em fazer contabilidade. Eu disse, então, segue. Aí eu fiz uma abordagem para eles do que é a profissão. E que eles já estavam no escritório e tal, de certa forma, eles já tinham um contato meio básico, né? E falei para eles, olha, primeiro vocês têm que ver a condição de vocês gostarem do tema, senão vocês não vão chegar à plenitude profissional. Então eu entendo que é no segundo grau que a gente já tem, mais para trás não, porque ainda a pessoa está naquela euforia de brincar, a escola ainda é um pouco o místico eu lembro que a gente ia e adorava na escola lá em Pernambuco quando tinha teatro, né? Porque a gente ia brincar, ensinar com as meninas e etc. Eu ainda estava naquela fase. Quando chegou no segundo grau, aí sim. Aí a gente alertou para dizer, olha, eu preciso do emprego. Então eu preciso aprender alguma coisa. E a identificação na escola é fundamental. Dentro desse escopo, assim, eu acho que a Rose falou sobre vocação. Hoje o que eu ouço muito, né? Eu também sou mãe de jovens aí. Primeiro, as pessoas estão muito preocupadas. Será que vai dar dinheiro? Sabe? Dá dinheiro, assim... Você tem algumas... Quando você é um expoente dentro da sua profissão, você ganha dinheiro. Mas expoentes são poucos também. A mesma coisa de jornalismo. Quer dizer, todo mundo quer ser um apresentador de sucesso, um Boechat, uma Tiziana, uma Fátima Bernardes. Não é todo mundo. Isso daí são 5, 6 que existem aqui no mercado e é isso. E isso daí é quase meio popstar, assim. Celebridade, o jornalismo não é exatamente isso, né? Mas você tem condição de fazer o curso e de ganhar para poder sobreviver e tocar sua vida de uma forma que a coisa vai. Mas mais que tudo, eu acho que o importante é a primeira pergunta, isso vai ser o que eu vou fazer pro resto da minha vida, eu quero fazer isso? Porque você vê muita gente extremamente bem-sucedida, frustrada e largando tudo, porque fala, não é isso que eu quero para minha vida. E porque também tem essa, né, gente? Hoje em dia, um adolescente de 16 anos está prestando vestibular, né? Então, e aí eu vejo assim... E daí, o que você sabe da vida ainda? Você vai prestar vestibular, você vai para São Carlos, você vai para São Paulo, você vai para Ribeirão Preto, estudar com 16 Mas anos. mais ou menos, se você se atentar, e isso foi uma coisa que eu percebi, não sei o Edivalmir com os filhos dele, não falo para vocês porque os de vocês não chegaram, eles dão dicas. Meu filho está fazendo engenharia. Ele era bom de matemática, ele gostava disso. A minha outra filha fez direito, sempre foi falante, um bicho que
tinha Defende que a ser tudo. uma coisa pro lado de humanas. Uhum. Assim como a minha outra filha, que está escolhendo agora, na maior dúvida, não sabe o que quer, acha que quer artes, acha que quer arquitetura, mas assim, o que ela sente é uma coisa Mas de sempre arte. foi ligada à E aí, todo mundo fala para ela assim, mas você vai fazer artes? Do que você vai trabalhar? Você não vai ganhar nada. E o que eu falo para ela, eu falo, filha, pelo amor de Deus, vai fazer arte, você vai fazer o que você quiser fazer. E depois, ganhar a vida é uma outra questão, é uma outra realidade que você vai enfrentar depois. Mas primeiro faz o que você gosta, porque dentro disso você vai encontrar algum... Não, e até porque... Tem para tudo no mercado, não Até tem, porque... Edvalmir? E até porque um profissional que fez o que gosta, ele vai ser um profissional muito melhor. A gente Vai tem ser. experiência na nossa Diferenciado. profissão. Que você tem jornalista que tem o feeling, que tem vocação, e o cara falava, faria isso de novo. E tem tem o jornalista frustrado. que quando vê uma notícia, ele pega a mala e vai embora. Ele Ele corre se da envolve, notícia. corre da notícia. Não é? Não é isso. isso. Cumpre É o isso seu aí. horário. Ô, Edvalmir, nas suas palestras lá sobre empregabilidade, o que mais que você aborda com o jovem na Bom, faculdade? eu abordo com jovem, geralmente, ou que a gente reúne todo mundo, né, do primeiro ao quarto ano de qualquer curso, em engenharia, já fiz essa palestra em vários cursos, né? Eu abordo a positividade, né? E mostro um pouquinho da minha vida, porque imagina, eu vim do Nordeste e vim com foco para estudar, porque a minha visão era estudar e eu não podia estudar na minha terra porque a faculdade mais próxima era em Recife. Eu não, ou trabalhava ou estudava, e 3 filhos pequenininhos e eu tinha que... Mas eu via no estudo a minha... Salvação. Sua Salvação. oportunidade. Sua E redenção. foi o que eu vi também, a minha oportunidade. Eu dizia, eu tenho que estudar e estudar. E quando eu vim para Campinas, realmente eu me enfiei em estudar. E o que eu faço para os alunos nessa motivação é não percam o foco, né? Eu falo sempre, olha, a gente chega aqui de manhã, você tem um foco, tem uma meta para cumprir. Não adianta você chegar aqui meio correndo, o que é que eu vou fazer? Você vai terminar o dia estourado, nada. não vai fazer nada. E sempre estar sorrindo. Né? E eu falo, quando eu chego no restaurante ou qualquer outra coisa que o cara vem e sorri para mim, eu já sento e digo, daqui ele pode até não me servir mais, mas eu vou ficar aqui o dia todo. Né? E as empresas buscam isso, né? Essa troca, esse lado positivo que a gente tem. Na verdade, o emocional faz diferença, né? Faz diferença. Você vai para uma entrevista, eu já entrevistei pessoas que a pessoa chega assim, bota a mão e não olha. E dá vontade de dizer, eu quero falar com você olhando para você, né? Que eu quero sentir os teus olhos. E tem gente que não sabe fazer isso. E isso é importante, numa entrevista, é importante para você vender um produto, né? E você sabe que é verdade, eu acho que hoje... Bom, a gente vai ter A gente que ir vai pro pro intervalo, a gente depois fala a daqui José pouco. fala o que ela...